Olá, aqui estamos com mais um Agora é com Abranches. Esse mês eu estou gostando de falar de cultura. Aliás, nós temos um compromisso impagável com a cultura e com a literatura. Quantos livros fazem parte da nossa forma de ver e entender a realidade? Eu, por exemplo, tenho vários. Se eu puxar aqui na memória, vão vir vários livros de filosofia, poesia, de arte, cinema, de tudo. Hoje, ao invés de citar os autores que me ajudaram e ainda ajudam a compreender o ser humano e os muitos sentimentos da vida, trouxe um convidado muito especial que tem me provocado muita diversão e um sério convite à qualidade, a apreciar a qualidade enorme de sua produção literária. Eu me refiro a Roberto Wagner de Almeida, escritor de longa data aqui da nossa região, da nossa terra, e que está aqui para falar do seu trabalho jornalístico e literário, mas também... Primeiro, Roberto, obrigado pela sua presença. Prazer é meu. É sempre uma alegria conversar contigo, porque eu sei que vem coisa bem humorada, vem assunto bem interessante, bem escrito. Obrigado. É o que eu tenho apreciado no seu último livro. Já tem aqui... Foi lançado em 2020, né? No calor da pandemia, a pandemia veio depois. Né? Então, esse livro foi lançado para comemorar 60 anos de jornalismo. Eu comecei em 1960, aqui, no tempo em que já havia aqui a Rádio Clube. Rádio Clube de São José dos Campos, nesse espaço, olha. E a ideia era lançar o livro numa noite de autógrafos e tudo. O livro ficou pronto e ficou meses guardado porque não tinha, era proibido ter reunião, né? E os meses foram se passando, a ideia era vender o livro, fazer uma tiragem maior, né? Quando chegou o mês no final do ano, eu falei, puxa, está escrito no livro que é para comemorar meus 60 anos, que são agora em 2020. Eu tenho que lançar o livro. Aí resolvi fazer uma tiragem menor, paguei do meu bolso e distribuí. Poxa vida. Aí entrou 61 anos de vida profissional, e agora 62 anos em 2022, e o livro está aqui. Vou falar uma coisa para você, ó. Eu tenho lido esse livro aqui aos poucos, estou saboreando aos poucos. Espetacular essa obra, tem me divertido muito com os casos que você conta da sua querida Paraíso. Exatamente. Aliás, eu vou lhe falar, viu? O meu voto... Ele colocou aqui no livro dele, aqui, ó, que o pessoal ia escolher se trocava o nome da cidade de Paraisópolis, que é no sul de Minas Gerais, logo depois ali de São Bento do Sapucaí, trocar o nome para cá de Gonçalves, né? Para lá. Para lá de Gonçalves. Para lá de Gonçalves. Gonçalves já foi distrito de Paraisópolis. Olha, Gonçalves cresceu e virou cidade. Agora, a disputa para decidir se ia virar Paraíso ou Paraisópolis. E eu percebi que o seu voto foi para Paraíso. Ah, foi. Sem dúvida. Está escrito aqui por quê? Porque nós, de Paraisópolis, ninguém fala Paraisópolis. Você se encontra e fala assim, quanto tempo que você não vai a Paraíso? Você esteve em Paraíso? Você já viu o que está acontecendo lá? Ninguém fala, você foi em Paraisópolis. Né? O meu querido amigo Renato Lobo fala a mesma coisa, eu nasci no Paraíso, ele fala. Então, e aliás, eu cito aí, tem um poeta de Paraisópolis, viveu a maior parte do tempo da vida dele em Belo Horizonte, vai ser homenageado com muita justiça. Em julho vai ter o lançamento de mais um livro que reúne poetas de Paraisópolis. E esse ano o homenageado vai ser Vinícius de Carvalho, já faleceu há muitos anos. Tem uma obra linda, vários livros, em um deles que se chama Mensagem, ele termina com, eu reproduzi isso aí. Eu vi o trechinho. Ele diz assim, e de fato entre colinas, no distante sul de Minas, bordado de cafezais, a minha terra, eu repito, tinha esse nome bonito, Paraíso, nada mais. Pronto, está aí o depoimento dele, Paraíso. Paraíso, né? Para não fazer uma referência àquela comunidade grande que tem na cidade de São Paulo, Paraisópolis, para não haver uma mistura de uma coisa com a outra, né? Paraíso, já que Deus é brasileiro, ele tinha que ter um lugar onde ele nasceu. E Deus nasceu no Paraíso, e o Paraíso fica ali, onde nasceu o Roberto Wagner. Olha, Branches, como eu acabei de dizer que eu acabei distribuindo o livro, né? Boa parte desses livros eu fiz distribuir lá em Paraíso.
Olha, Porque rapaz. como eu falo muito da minha infância e juventude, eu queria que ficasse lá de conhecimento da cidade. E se você me permite contar com alguma imodéstia, é um sucesso em Eu Paraisópolis. imagino. Porque além dos 50 e poucos exemplares que eu distribuí lá, eu deixei 3 na biblioteca municipal. Eles têm uma biblioteca muito boa lá, Que mais de maravilha. 1.500 exemplares. Opa. E a informação que eu tenho do responsável pela biblioteca, que é o Toninho Almeida, historiador, meu primo, ele falou: Roberto, seus livros aqui não param, tem fila. O pessoal leva, devolve, já tem uma lista para quem vai pegar o livro para levar para casa. É um sucesso. Porque é incrível. Quando eu comecei a ler o seu livro, eu vi que tem vários nomes. Tem um capítulo que é assim cheio, recheado de nomes inusitados, inclusive, que o nome certo está lá no cartório. Mas o nome que pega é o nome do apelido lá da sorveteria, ou do corte de cabelo, ou da praça, do chofer. Esse é o nome que pega. E é o que você coloca aqui. Né? Agora, antes de continuar... Esse ponto, posso te interromper? Claro. Esse conto não vai ser uma crônica. Aliás, vamos esclarecer para o ouvinte, esse livro reúne crônicas e contos que eu escrevi a partir de 1969. Né? Então, tudo que está aí foi antes publicado em jornal. E já quando eu publiquei essa crônica em jornal, que eu falo dos apelidos de Paraisópolis na minha infância, né? O título é Apelidos são Diamantes, porque os bons apelidos duram a vida inteira. Né? Naquela época já foi um sucesso. E no livro também é o que mais provoca risadas. Não por mim, é que os apelidos de Paraisópolis são muito engraçados. Não, são demais. Cada um mais interessante que o outro. É importante lembrar que quando uma cidade se vê retratada num livro como esse daqui, as colunas do jornal ficam esparsas dia após dia. Sai no jornal, ou semana após semana, não sei quanto tempo você publicava, se era todo dia ou se era por semana. Geralmente eram... Eu publicava uma vez por semana, né? E houve períodos, inclusive, que eu não escrevia crônicas, eu era colunista político e tal. Né? Então, eu tinha mais de 100, e para fazer esse livro eu procurei fazer uma seleção, reduzir para os 80 de que eu gostava mais. E reunido num livro, fica aqui o documento completo, a gente pega, lê e se diverte. Daqui a pouquinho eu quero contar outras histórias muito engraçadas, mas também falar um pouco da carreira do nosso querido jornalista e escritor Roberto Wagner de Almeida. Até já. Estamos aqui de volta para falar dos livros, para falar da obra, do trabalho feito pelo jornalista Roberto Wagner de Almeida, que agora disse que encerrou a carreira. Será que é possível encerrar a carreira com tanta coisa para se escrever ainda? Em setembro do ano passado, eu anunciei no programa que eu estava fazendo na CBN, né, a última rádio em que eu trabalhei. Eu já vinha pensando há tempo, meus filhos falavam para mim: pai, está na hora de parar. Eu estava trabalhando há 61 anos, né, sem parar, desde os 18. Mas Abranches, eu morria de medo de ter depressão, de parar. Quem trabalhou desde os 18 anos ininterruptamente, eu pensava, eu quero parar. Mas e se eu parar e entrar em depressão? Parei e felizmente até agora não entrei. Não entrou. Tá bom demais. É, porque tem muita coisa boa para fazer, né? Por exemplo, o livro. Eu acabei de mostrar, então, O Homem Mais Perigoso do Mundo, Crônicas e Contos, o último livro lançado. Mas eu quero falar do penúltimo também, tá aqui, ó. Entre o Zero e o Nada, um livro de poemas. Esse livro aqui é muito interessante também. E o primeiro de todos, esse aqui de 2002, Entre a Cruz e a Espada, a saga do valente e devasso Padre Rolim. Um livro, eu diria, fundamental. Vou usar algumas expressões aqui meio contundentes. Fundamental por quê? Porque eu conheci um pouco mais da história da Conjuração, da história da Inconfidência Mineira, a partir da leitura de um livro que fala do padre, que fazia parte do grupo, e foi onde eu conheci um pouco mais a fundo a figura do Tiradentes. Esse livro aqui continua fazendo um grande sucesso, né, Roberto? Ele está esgotado já há anos,
Ainda é encontrado pela internet, se você entrar num site chamado Estante Virtual, encontra livro usado, mas geralmente são bem conservados. Né? Entrando, é mais fácil localizar você digitando o meu nome, Roberto Wagner de Almeida com W. Por quê? Porque tem vários livros com títulos parecidos, que falam de cruz, espada, e aí vai aparecer um... Se você puser Roberto Wagner de Almeida, vai aparecer esse livro e ainda é possível comprá-lo usado. Ele é impressionante. Eu já tenho uma segunda edição escrita com acréscimos, aguardando oportunidade. E o reconhecimento dele, inclusive em Minas Gerais, né, onde ocorreu tudo, ele foi adotado lá, inclusive. Né? Eu vou lhe dizer uma coisa, Abrantes. Esse livro foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Eu vou usar uma expressão de uma das pessoas que fizeram críticas ao livro, críticas no sentido de comentários, de comentário. Né? Não de crítica de atacar. Né? Milton Belintani, é um jornalista que eu não conheço, escreveu e tem citado isso no final desse meu livro. Ele faz um comentário e diz assim sobre esse meu livro aí: a Inconfidência Mineira nunca mais será a mesma. Porque eu fiz uma profunda pesquisa com dinheiro do meu bolso e revelei uma figura importantíssima da história brasileira que era desconhecida. Padre Rolim. Padre Rolim. Que é uma figura extremamente cinematográfica. Eu ainda tenho esperança de que alguém vai fazer um filme sobre ele. É verdade, porque os casos que acontecem aqui com ele... ele... é inacreditável. Ele pulando a janela para fugir dos caras. Inacreditável. Se escondendo atrás das árvores. Olha, vocês viram que eu li o livro. Merece ser lido. Mostro de novo a capa. Vou dar um detalhe para o telespectador de muitos. O Padre Rolim começou a fazer farra desde quando era estudante de seminário em São Paulo. Ele sempre foi muito mulherengo. Farrista e padre. E ele fazia tanta farra, fugindo do seminário e pegando moças da sociedade, que o governador da província de São Paulo, naquela época, capitão, não sei das quantas, no livro tem o nome dele, pediu ao bispo que permitisse retirar do seminário esse seminarista, o Rolim, para ser preso pelo que ele fazia. O bispo não tomou conhecimento. E para você ter uma ideia, essa briga foi tal que o governador da província de São Paulo mandou uma carta, está tudo no livro, a rainha de Portugal, Dona Maria, pedindo que intercedesse para ele poder prender esse seminarista. Sabe o que aconteceu? Caiu o governador. Substituíram o governador e ele continuou lá. E ele continuou. Né? Ele é o único membro da Inconfidência que, depois que ela cai, com a denúncia que houve, Silvério dos Reis e tudo, todo mundo foi preso quietinho. Inclusive o Tiradentes, que foi preso no Rio de Janeiro, escondido debaixo de uma cama. O Padre Rolim enfrentou os soldados que foram prendê-lo a bala. E ficou 4 meses e meio nas matas de Minas Gerais, sendo caçado por soldados. O Visconde de Barbacena teve que fazer uma nota botando a cabeça dele a prêmio, e por causa disso ele é o único inconfidente que é descrito dos pés à cabeça para poder ser localizado. Olha. Tudo que você viu de imagem de Tiradentes, Tomás Gonzaga, é tudo ficção, é imaginação. Ninguém sabe exatamente como eles eram. O Padre Rolim tem um retrato falado. É verdade. Assinado pelo Visconde de Barbacena. Você pesquisou em Portugal também, né? Em Portugal eu não fui. Eu não tinha dinheiro para isso. Eu fiz tudo com dinheiro no meu bolso. Eu não tinha bolsa de estudo, não tinha nada. Mas é que eu vi tantos dados lá de Portugal. Não, eu estudei com livros. Bom, a minha principal fonte foi o Processo da Inconfidência, que está editado em 10 volumes. Eu li isso de todo quanto é jeito, cruzei informações, além de muitas outras coisas. Né? Então, é um personagem absolutamente fantástico. Ele foi, depois de preso, ele foi interrogado mais que qualquer outro membro da Inconfidência, porque era o mais complicado.
Existe no processo da Inconfidência, o auto das devassas, tem um apenso, para usar a palavra de advogados, só sobre o padre Rolim. Ele foi interrogado 14 vezes, o Tiradentes 11. Os outros eram três interrogatórios, já se entregavam. Levaram 14 interrogatórios com o padre Rolim. E a maior de todas as revelações contidas no meu livro, que eu não tenho nenhuma alegria em proclamar, mas que é da maior importância. Eu mostro que na 14ª interrogação, no 14º interrogatório do padre Rolim, que na verdade é uma cariação com 3 companheiros de Inconfidência, porque o padre Rolim, àquela altura, no 14º interrogatório, continuava driblando os interrogadores e dizendo que não tinha participado. Um desses 3 é o Tiradentes. E o Tiradentes o incrimina. Nunca ninguém contou isso. E está lá no livro. Está lá no processo da Inconfidência, eu cito a data do interrogatório, tudo. E quando aconteceu. Está tudo aqui, ó, no livro de Roberto Wagner de Almeida, Entre a Cruz e a Espada, saga do valente e devasso padre Rolim, uma leitura espetacular que justifica porque tantos comentaristas relevaram a importância do livro. Um deles foi o Ziraldo. Ziraldo também, deu uma entrevista na revista Veja, indicando o meu livro. Ah, que maravilha. Daqui a pouquinho tem mais coisa que esse homem escreveu. Vamos falar de poesia e da amizade dele, dos encontros dele com Vinícius de Moraes. Isso está no livro, no último livro. E também Cassiano Ricardo. Daqui a pouco, até já. Volto aqui falando de história do Brasil, história de Minas Gerais, história do sul de Minas Gerais, história do paraíso brasileiro e também a história da vida de Roberto Wagner de Almeida, meu parceiro de hoje aqui. Colega jornalista, colega escritor e colega poeta. Entre o Zero e o Nada, livro de poemas, aqui está. Linda essa capa, né? Ó, toda colorida. Mais bonito ainda é quando existe aqui uma conversa sua com Cassiano Ricardo. Cassiano gostava de escrever cartas, né? E mandava as correspondências dizendo que leu o seu livro, perguntando quando que seria publicado o seu primeiro livro. Né? E aqui está. Qual a influência do Cassiano, logo no começo da sua caminhada profissional? Quer dizer, você falou que começou em 1960. Cassiano estava já ultra conhecido. Mas aqui ele veio a falecer em 74, né? 14 anos depois do seu início de trabalho. Como é que foram esses encontros com Cassiano? Eu estava nesta casa aqui, mais ou menos nesse lugar onde nós estamos. Aqui era a redação do jornal Vale Paraibano. Eu já tinha parado, estava advogando. E uma tarde eu vim aqui passear, estava conversando com Jorge Lemos, que era um jornalista daquela época, e havia vários jornais esparramados em cima da mesa. Eu peguei um deles, que é o extinto Correio da Manhã, tinha uma reportagem grande de homenagem sendo feita que tinha sido feita em Belo Horizonte ao Cassiano Ricardo, que estava completando 50 anos de poesia. Eu estava lendo aquilo, o Jorge Lemos chegou do meu lado e falou: "Você sabia que esse Cassiano aqui é de São José?" Eu falei: "Não." O pessoal daqui não gosta dele e tal, para resumir a história. Eu consegui o telefone do Cassiano, liguei para a casa dele, fui lá. E ele morava onde? Nessa época ele morava na rua Cardoso de Almeida, lá em Perdizes. São Paulo. A partir daí eu passei a ter convívio muito frequente. Ficamos amigos, né? Depois da morte da primeira mulher dele, Dona Candoca, que era o apelido, o nome era Jaci, ele casou-se de novo com uma outra pessoa, uma jornalista chamada Maria de Lourdes, foi morar num apartamento na Doc Lobo, quase esquina com a Paulista. Né? E lá eu pude sentir o amor que o Cassiano tinha por São José. Aqui era uma bobagem, dizia que ele não gostava da cidade, entendeu?
E como é que as coisas, o ranço fica, né? Pois é, e eu consegui brigar com a cidade, com um artigo que eu publiquei no Vale Paraibano, o título era A Cidade Esquece o Poeta. Cobrei uma homenagem a ele, acabou sendo feita na Câmara Municipal e daí para frente Cassiano ficou conhecido em São José. E ele sempre dizendo, continua à espera do seu primeiro livro. Esse Quando que livro- vai ser lançado o seu primeiro livro? Esse livro, na verdade, eram dois. O primeiro chamava-se Plataforma Zero e o outro chamava-se Inquérito. E ele literalmente brigava comigo para publicar. Então aí as cartas dele. Sim, está tudo aqui no começo. Eu vou até mostrar para quem está Eu tenho nos acompanhando aqui, facsímiles em que ele briga comigo. Batida máquina. Aqui, ó. Com o selo da Academia Brasileira de Letras em cima. Tá aqui, ó. O selo ali em cima. Brigou e ele morreu e eu não publiquei o livro. Porque eu achava que não era tão bom quanto ele dizia. Quantos anos depois? Eu não lembro mais. Eu acho que mais de 25 anos depois é que eu publiquei o livro, né? Uhum. Porque esse daqui é de 2017. Então, ele faleceu em 74, pode colocar 43 anos depois. Pois é. Aí eu resolvi, falei, quer saber uma coisa? Eu vou publicar. Ele não chegou a ter esse livro em mãos. Puxa vida. E como é que é produzir poesia para um escritor, para um jornalista, um que deixou o direito, parou de falar da Tavênia para lá para escrever poesia para cá? Como é que é para você? Você é poeta também, né? Poesia você escreve porque é uma condição visceral, né? Você é poeta. E há um momento que você quer pôr isso no papel, o que você sente. Né? E aconteceu comigo também. Eu escrevia esporadicamente, a partir de um certo momento eu levei isso a sério, porque eu tinha contato com Cassiano, com Mário Chamy, escritores famosos, de convívio. Né? E eu comecei a levar isso muito a sério, publiquei poemas. Por exemplo, um suplemento literário lá em Belo Horizonte, 2 poemas meus saíram lá, saíam em São Paulo, na revista Mirante das Artes, que era editado pelo Pietro Maria Bardi, fundador do Museu de Arte. Né? E, enfim, essas coisas foram sendo reunidas e eu relutava, como eu já disse, em publicar em livro, porque eu sempre duvidei que eu fosse tão bom poeta quanto o Cassiano dizia que eu era. Porque essa constatação acaba sendo dos outros. Né? Ok, eu vou ler um poema. Você não se controla o destino que por si mesmo acontece. Nem sempre numa conquista vem a vencer quem merece. Sonhei ter você ao meu lado, Deus não ouviu minha prece. Você adentra o ambiente, meu corpo todo estremece. Você de relance me olha, meu coração se aquece. Você nem sabe que existo, a minha alma adoece. Então você vê o quanto um poema como esse retrata uma perplexidade, né? Uma angústia, né? Olha, querido, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado Sempre será um você. imenso prazer divulgar o teu trabalho e agradecer os 60 anos de atividade profissional que eu tenho certeza que você engrandeceu o jornalismo Posso fazer na uma nossa região. capituagem aqui no finalzinho? Sim. Quem se interessar em ler o livro sobre Padre Rolim, entra na Amazon ou então em qualquer site, estante virtual, digita meu nome e ainda tem o livro usado para poder ser lido. Maravilha, excelente. E esse livro das crônicas está disponível em e-book, livro digital, no site da Amazon.com.br. Muito obrigado, Roberto Wagner, Obrigado mais a uma você. vez, por esse bate-papo jornalístico, porém com um grande peso de cultura aqui para todos nós. Um abraço e até o próximo Agora é com Abranches.